Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de CNC, o que é bem normal assim o pessoal perguntar, será que dá conta se eu fizer com isso, se eu fizer com aquilo, se eu trabalhar com esse equipamento, se eu trabalhar com aquele equipamento, tá? Eu vou falar de uma visão assim, de quem tipo assim, vai ter um uso mais reduzido, tá? Obviamente, eu quero produzir em série, eu já tenho alguma coisa em mente e tudo mais. A dica que eu dou é que tem que investir um pouco mais, beleza? Não investir assim na questão, comprar um equipamento profissional. Você pode comprar os mesmos componentes que tem no equipamento profissional e montar a sua CNC, que vai ser, digamos assim, definida como CNC caseira, tá? Só que não é um processo diferente. Os mesmos componentes que às vezes você compra aquela máquina pronta que vai custar 15, 20 mil, você compra e monta sua máquina, eu vou dizer ali metade do preço, tá? Mas também tem aquela parcela que só quer tipo assim, eu vou sim fazer um trabalho ou outro, conforme aparecer a oportunidade, eu faço, eu quero ver como que funciona, como que é o andamento. Eu tenho pouco para investir no momento. Tipo, se pudesse, obviamente, eu compraria os melhores, mas de momento tá um pouco apertado. Eu quero ver se isso é uma possibilidade. Aí sim, eu digo, vale a pena sim construir uma CNCzinha um pouquinho mais limitada. Dá para construir coisa boa um pouco mais limitada, mas eu vou mencionar pontos importantes que você tem que levar em consideração, tá? E algumas possibilidades que pode te auxiliar nesse começo, tá? A minha máquina aqui mostrando ela não, digamos assim, ela está parcialmente concluída, tá? De momento aqui eu tenho uma área de trabalho de mais ou menos uns 85, 88 aqui no X e aproximadamente uns 48 no Y. Tá? Ela está parcialmente concluída porque eu comprei os eixos, os fusos de 1 metro também. Tá? Depois, quando ela estiver concluída, vai ser 88 por 88 e está vindo da China. Então já fazem alguns dias, eu espero que já esteja chegando. Tá? Normalmente demora mesmo entre uns 35 e 45 dias. Como eu não tinha pressa com isso, urgência, valeu a pena, tá? Mas enfim, vamos dar um andamento aqui no assunto, tá ok? Então, quando se fala em CNC caseira e você começa a pesquisar, provavelmente você já esbarrou no Arduino, tá? Que sim, é a possibilidade mais em conta de aquisição de uma controladora para movimentar sua máquina. Digamos assim, vai ser ali o cérebro dela, tá? A inteligência da máquina, tá? Vai ser a placa controladora Arduino, obviamente, trabalhando em conjunto com um programa do computador, tá? Isso é o mais em conta. Só que nesse ponto, cara, quando eu vi também, pesquisei a primeira vez do Arduino, ninguém me recomendou que investisse um pouco mais em uma plaquinha controladora melhor, até porque eu pensei que era um valor muito excessivo, tá? Tem uma variação significativa, mas, cara, se você tem aquela pequena chance de tipo dizer, eu vou conseguir gerar alguma renda, eu vou produzir alguma coisa ali, compensa, tá? Eu digo sim que compensa investir um pouquinho mais numa plaquinha. Eu não estou falando de muito mais, tá? Eu vou mencionar um valor aqui, tá? Não tome isso como um valor absoluto. Eu só vou mencionar o que isso inclui. Com mais ou menos uns R$ 600, você consegue comprar a placa controladora, os drivers, que nesse caso são drivers à parte, tá? Drivers à parte, e uma fonte, por exemplo, você já tem praticamente o que seria a constituição eletrônica comprada, tá? Então o motor ele entra ali como
parte eletromecânica, tá? Vamos deixar ele para dizer que ele é da parte do conjunto mecânico. Mas enfim, esse valor que eu mencionei ali, que vai variar, tem umas opções mais baratas que são muito melhores que Arduino, tá? Isso eu falei uma plaquinha que já é mais bacana, tá? Que já vai te oferecer uma possibilidade de utilização de USB, se bem que eu também vou mencionar aqui que a conexão por porta paralela ela é mais confiável do que a conexão por USB, tá? A USB é mais prática, tá ok? Porque você pode ligar no notebook, você pode ligar no computador, digamos assim, mais novo, já que os computadores mais novos, eles não têm aquela porta paralela, porta de impressora, tá ok? Então, fica esse comentário. Então, se você tem um computadorzinho um pouquinho mais antigo aí, que tem essa possibilidade na hora de escolher, cara, se você quer uma confiança maior no resultado, por assim, a porta paralela ela é mais confiável. Não estou dizendo que o USB não vai bem, mas tipo assim, a transferência de dados, a comunicação em si, tem uma tendência maior de, digamos assim, ter erros, tá? Se dá um erro na programação, esse erro é transmitido aqui para o seu recorte e tudo mais, tá ok? Eu não tive problemas quanto a isso com a plaquinha. A plaquinha que eu utilizo, só para mencionar, é aquela que se você buscar no Mercado Livre vai estar ali como Mac 3, aquela vermelhinha, tem a azulzinha, essas USB, tá? Aí tem aquela outra azulzinha que é por porta paralela. E essa outra já é um valor um pouco abaixo, tá? Você pode comprar também, tem uns drivers bacana, acho que é 3 ampere, alguma coisa assim, que também tem um preço acessível. Aí ali em torno dos 300 a 400 reais, você monta o conjunto eletrônico. Beleza? Tá? Na questão da escolha de motores de passo, também digo, se você tem pretensão de investir em compra de motores novos e você vai conseguir gerar alguma renda, não compensa você pegar motor muito fraco, tá? Para uma CNC caseira, para trabalhar assim, digamos, de uma forma, eu não vou dizer mais tão, qual seria a palavra? Devagar, tá? Eu vou utilizar devagar, meio termo ali, rápido, tá? Se você quer trabalhar de uma forma mais controlada, não é aquela produção em série, talvez você vai produzir uma peça ou outra, a partir de motores de 10 quilos, tá? Você já consegue trabalhar de maneira eficiente, beleza? Não estou dizendo que com 10 quilos você vai ter que trabalhar muito limitado. Sim, você consegue trabalhar de forma contínua e eficiente. Mas eu digo que assim, nessa possibilidade de investir um pouco mais, porque eu vou conseguir gerar alguma coisa com a máquina, eu já tenho alguma coisa em mente e tudo mais, eu sugiro motor de 15 ou 20 quilos, tá? Que não vai pesar tanto no bolso e é um motor forte que depois, se você quiser fazer um upgrade na sua máquina, você consegue, tá? Então, assim, a questão de aumentar as dimensões da máquina, tá? O motor que dá conta na sua área limitada ali e tudo mais, faz com eficiência o serviço, numa máquina grande vai fazer também, tá? O que acontece é que tem alguns componentes que em função deles, tá? Pode começar a apresentar uma imprecisão maior, beleza? Entenderam esse ponto? Só vou citar um exemplo. Quando você trabalha com eixo retificado comum, que você vai trabalhar com pillow block e não tem apoio, quanto mais você aumenta a sua máquina, maior digamos assim, a imprecisão dela, tá? Porque, por exemplo, aqui no canto, quando a máquina está trabalhando nesse canto que está mais próximo da lateral aqui, tá? Mais próximo da lateral, ela tem uma precisão excelente, tá? Quando ela começa a vir para cá, por mais que seja uma barra de 20 milímetros e que seja uma barra de, digamos assim, uma barra de aço maciça, elas envergam, tá?
na hora que está fresando, a máquina está trabalhando, tem um tensionamento natural ali, tá? Mas e aí, como que contorna isso daí? Eu quero uma máquina maior, mas tem como eu mesmo adquirir? Tem, obviamente, quando você for comprar, partindo de baixo para cima, o que seria a melhor opção, mas a melhor opção envolve verba, tá ok? Então, a primeira opção é a barra simples, tá ok? Vai aumentar mais barra com apoio, tá? Que também já ajuda nessa questão de não ter essa torção. Na questão estrutural vai ficar bacana também, tá? Quer uma precisão top mesmo e tipo tem condições de investir, aí é as guias linear com patins, beleza? Aí também já varia nas suas qualidades. Daí tem a de 15, tem a de 20 milímetros, a de 25, de 30. Tem função de marca e tudo mais. Mas a ordem de o que seria melhor, a gente parte de o eixo simples, o eixo retificado simples, depois vem o eixo retificado com apoio, que é aquela questão de ter aquela basezinha, provavelmente quem já viu aí, falou, se não viu, procure, é eixo retificado com apoio, tá? Só que quando você opta por utilizar o com apoio, o pillow-block aqui também tem que ser um pillow-block aberto, já que tem aquela parte de baixo que é apoiada, então é um pillow-block diferente. Nesse ponto do pillow-block não tem, eu só estou mencionando, mas não tem muita questão de é muito mais caro. Não, acho que é o mesmo preço, tanto aberto quanto fechado. Tá ok? Só estou dizendo que assim, se você optou por comprar a barra simples no primeiro momento e utilizar pillow-block, depois você, não, agora eu vou fazer um upgrade na máquina, quando você comprar a barra apoiada, você vai ter que comprar pillow-block aberto. Beleza? Na questão da barra, eu vou mencionar uma coisa que eu vou tentar fazer aqui na minha, assim que tipo eu for partir para a conclusão dessa máquina, que é o seguinte, nessa extensão de 1 metro, da maneira que a minha máquina foi montada, quando está aqui no meio, ela vibra bastante, tá? Pela aquela questão que eu mencionei, torce um pouquinho aqui, ó, tá? Se você forçar bem no centro aqui, começa a ter uma variação maior. Conforme se aproxima da lateral, ela fica mais firme, beleza? Num primeiro momento, assim que eu for partir para a conclusão dessa máquina, antes de comprar, pensar na possibilidade de comprar as barras apoiadas, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou comprar só os pillow-block aberto, vou modificar a estrutura aqui de maneira que eu ponho um apoio aqui atrás, e no centro da barra aqui, ó, eu vou soldar tipo um ferro, alguma coisinha, um ferro, um parafuso, para soldar aqui na barra e travar ela, tá? Então, com esse travamento central aqui, vai ser a mesma coisa que eu tivesse a barra de 50 centímetros. Ou seja, uma barra de 50 centímetros dificilmente vai apresentar torção. A torção ela acontece quando você trabalha com barras muito longas, independente de ser uma de 20. Se quisesse tentar com barra, aí você tinha que ir aumentando a espessura da barra para evitar essa torção, tá? Só que aí já começa a ficar pesado a máquina, beleza? Então já falei da barra, falei dessa questão de pillow-block. Os motores, obviamente, como eu disse, se tem a possibilidade, compensa investir um pouquinho, motores um pouquinho maior, mesmo que o seu projeto seja pequeno no primeiro momento, tá? A máquina que eu tinha antes, apesar de ter comprado a estrutura dela pronta, ela tinha uma área de trabalho de 25 por 35, se eu não me engano, alguma coisa assim. E eram esses mesmos motores. Agora eles estão aqui no de 1 metro trabalhando perfeitamente. O que eu precisei comprar? Precisei comprar as barras de 1 metro, comprar os fusos de 1 metro. No momento, como eu disse, como não está concluído, eu estou usando fuso de esfera, que seria, digamos assim, o que estava na outra máquina, tá? Então tá meio que provisório, se aparece algum trabalhinho eu faço, tá funcionando perfeitamente a máquina. Acho que tem alguns vídeos aí, até falando dela aí, é só procurar no canal, nos vídeos mais recentes tem. E nesse aspecto seria isso, tá? Agora vamos partir para o que seria
questão dessa movimentação da máquina, tá? O pessoal fala muito que tipo seria o melhor e tudo mais. Talvez tenha divergência na opinião, mas essa é a minha, tá? Mesma coisa, classificando de baixo para cima, o que seria a melhor opção até, digamos assim, a menos confiável para maior, tá? Só estou fazendo uma classificação. Eu acho que assim, a opção mais barata e que tipo assim, eu acho que eu não boto uma fé, é correia, tá? Dependendo da qualidade da correia e tudo mais, vai fazer um serviço eficiente. Eu não estou dizendo que é ruim, mas se eu tivesse que classificar, eu classificaria correia, fuso e tem a cremalheira, tá? Cremalheira. Aí entra um empate técnico, cara, porque eu não sei. Se fala muito bem dos fusos de esfera, tá? Só que, assim, eu vou dar um ponto a mais para fuso de esfera, tá? Só que a questão é que quando ele também fica muito longo, a chance dele flambar e tudo mais ele, em vez de fazer movimento redondinho assim e tal, ele começar a fazer aquele movimento de balão, beleza? Mas pro tamanho médio para grande, o fuso é bem eficiente. Agora, quando eu vou dizer ali, passou de 2 metros, cara, aí a briga é ganha para cremalheira, tá? Que aí você pode fazer, você viu, se já pesquisou, aí tem máquina até de 6, 8 metros de comprimento, tá? Aí não tem como discutir, aí tem que ser na base da cremalheira mesmo, beleza? Na questão dos fusos, tem o fuso de esfera, que é o top, tá? E tem o fuso trapezoidal, beleza? O fuso trapezoidal, muitas vezes o pessoal substitui, até na minha CNC caseira, quem faz a primeira, acaba utilizando uma barra roscada, tá? A diferença básica de uma barra roscada e de um fuso trapezoidal comum, tá? Fora o de esfera, é que, enfim, a barra roscada, se você olhar as linhas dela ali, as linhas em volta dela, ela forma uma ponta assim, tá? Então a tendência disso apresentar folga é muito grande, tá? A porca em si, uma porca só, ela já apresenta folga. A diferença é que o fuso trapezoidal, tá? Isso varia, tá? Mas eu vou mencionar o de uma linha só. Tem o de 2 linhas, tem o de 3 e o de 4 linhas. A parte de cima ele é quadradinho assim, então entre linhas em volta do fuso ele é quadradinho, tá? Então é um fuso trapezoidal que obviamente tem uma eficiência melhor, tá? Não tem comparação. Utilizar uma barra roscada e um fuso trapezoidal, muito melhor o fuso trapezoidal, que também apresenta ali aquelas variações, que é a questão do passo por milímetro, tá? Quanto a castanha, no caso, tá? O componente chamado castanha, que é o componente que fica aqui, que vai puxar, consequentemente, o eixo. Quanto ele se movimenta a cada rotação. Então, quando você compra um fuso, ou você vai procurar um fuso para comprar, daí vai ter lá, fuso de esfera, passo 5, fuso de esfera, passo 10, tá? Quando por exemplo, a utilização de barra roscada, a barra roscada acho que tem que, por padrão ali, acho que é um passo de 2 milímetros, que é pouco, tá? Dá para montar uma máquina sim, dá para trabalhar, mas, cara, se você tem uma pretensão, senta, calcula, veja o que, tipo assim, quanto você pode, tá? Coloca ali, eu posso gastar isso, eu vou investir isso, eu tenho isso. Aí começa a selecionar coisas que, tipo, se você pretende futuramente, você está começando agora, a maioria está começando e quer, tipo, eu vou ver se vai dar certo. É assim, tá? Não adianta querer investir 20 mil num equipamento para, tipo, deixar ele parado, comprar um equipamento profissional. Às vezes você compra uma maquininha, monta ela bacana, por mais que seja pequena,
Montou ela bacaninha, tá funcionando, você tem a opção de fazer um upgrade nela, comprar componentes maiores, ou tipo você consegue vender, pelo menos pelo preço que você investiu e mais um valorzinho, dá para conseguir. Aí você monta outra, tá? Então tudo tem que ter um começo, beleza? Agora vamos falar um pouquinho da questão de equipamentos de fresagem, tá? Quando se fala em equipamento de fresagem, que se você falar assim, qual é o equipamento top, você vai ouvir falar em spindle, tá? Só que spindle aí é um spindle que eu consideraria bom, se sobrasse uma grana e eu pudesse escolher mesmo, eu acho que eu pegaria pelo menos ali o de 2CV, tá? O 2CV seria equivalente a mais ou menos uns 1.600 watts, tá? Um cavalo é 800 e 2 seria 1.600. Aí vai de cada um, tá? Tem de 3 cavalos, tem de 4 e por aí vai, tá? Só que o preço vai lá para cima também. Só que assim, vou citar o exemplo ali, ó, de 500 watts, tá? Esse aqui eu comprei na China, se eu não me engano. Ele está completando exatamente um ano, tá? Acho que foi ontem. Ontem completou exatamente um ano que eu comprei ele na China, tá? Assim, que chegou e tudo mais, que eu estou utilizando, mas eu uso pouco, tá? O trabalhinho que vai aparecendo eu vou fazendo. Mas está funcionando perfeitamente, tá ok? Então esse aqui é o de 500 watts e ele é 100 volts DC. Então esse tipo de motor aqui, ele trabalha com... Ele não é 100 volts que você liga na tomada, é corrente alternada. Ele precisa de uma fonte e tal. Tem um reguladorzinho de voltagem que está aqui, ó, essa pecinha para você regular a voltagem e tudo mais. Mas nessa questão de velocidade, na maioria das vezes eu estou trabalhando com ele, digamos, em 100% da velocidade, que ali é 12.000. Agora, quando você tem um spindle melhorzinho, ele chega a 24.000, 30.000 RPM, tá? Só que eu digo que sim, é um equipamento que vai dar conta do trabalho, cara. Tá? Na época e tal, e até agora tá mais ou menos esse preço. Se você importar uns R$ 350, aqui no Brasil você vai pagar de 500 a 600, beleza? Qual que é a grande questão do spindle, tá? Tem gente até que acha ruim, mas essa é a minha opinião, tá? Cara, uma opção muito utilizada é tupia, tá? Tupia, independente de ser a da Makita ou não. Aqui, simplesmente, a minha tupia tá aqui dentro, tá? Mencionando, porque, obviamente, sempre fechou e tal. Tá toda a saída de ar liberada e tudo mais. Eu só queria dar, tipo, uma carcaça dele pra, tipo, dar a entender que era um spindle. A tupia, ela acaba sendo uma melhor opção para quem tá começando, tá? E eu digo, sim, ela encara qualquer tipo de serviço, beleza? E encara com fresas grossas, beleza? Você consegue trabalhar ali com a fresa de 6 milímetros ou fresa para entalhe, que é as V-bits, tudo mais. Deixa eu pegar uma aqui, mas provavelmente vocês já conhecem. Essa daqui, por exemplo, é uma de 60 graus, tá? Tem a de 60, tem a de 90 e tudo mais. Essas daqui são hastes 6 milímetros, tá? Que é o padrão da tupia. Na minha tupia aqui que eu fiz foi adaptar um porta-pinça. É o mesmo do spindle, beleza? Então eu tenho as castanhinhas ali, então eu tenho toda a possibilidade para utilizar fresa de 3, de 4, de 5, de 6 até de 7 milímetros com esse daqui, tá? E isso daqui tem outras variações para mais. Eu fiz essa adaptação, obviamente, para ganhar um pouco mais de tamanho no eixo aqui, para ter essa possibilidade de trabalhar com as fresinhas, tá? Voltando na questão da tupia, é um equipamento que encara o serviço. Só que talvez, para a grande maioria, o empecilho, assim, é o barulho. Uma tupia é barulhenta pra caramba, tá? Então, se você mora entre residências, cara, eu me incomodaria de incomodar os outros, tá? Às vezes fala, não, mas esse negócio de barulho é só à noite e tal. Não, cara, é um incômodo tremendo, cara. Mesmo você trabalhando do lado dessa máquina aqui,
com protetor auditivo ainda incomoda você. Agora pensa seus vizinhos, você vai ser o vizinho chato, pode ter certeza. Se você morar entre residências, você vai ser o vizinho chato que fica fazendo barulho o dia todo, por mais que, enfim, você não vai trabalhar à noite. Eu vou ligar o spindle aqui só para vocês verem o barulho dele ligado. Esse é o barulho do spindle ligado, tá? Para quem conhece o barulho de uma tupia, sabe que seria impossível até mesmo captar o áudio da conversa aqui, tá? Então ele tem a regulagem de velocidade aqui e tal. Às vezes, para quem vai trabalhar com um passe menorzinho e tudo mais, frezinha mais fina, cara, pode até reduzir a velocidade e tal. Olha o barulho que fica isso, tá? Vai ter um barulhinho um pouquinho mais alto quando estiver recortando, mas é perfeitamente possível trabalhar do lado da máquina, tá? Aqui perto da máquina sem problema algum. Agora com a tupia não dá. Não dá mesmo. Beleza? Talvez essa é a única crítica que eu tenho quanto à tupia, tá ok? Mas aqui para mim essa questão do barulho não é um problema, tanto é que, enfim, quando é para fazer um trabalho que vai exigir a utilização de uma fresa mais grossa, eu prefiro utilizar a tupia para poupar o meu spindle, mas ele dá conta, tá ok? Tanto a tupia é 530 watts, quanto o spindle é 500. Eles têm uma equivalência ali muito parecida, tá ok? Eu utilizo só pela essa questão, porque para mim, cara, eu trabalhei muito com a tupia, tá? Mas só que depois que comprou um spindle, você trabalhar com silêncio e tal é muito melhor, tá ok? Beleza? Então, o chinesinho ali, se você tiver a possibilidade de encomendar e tudo mais, uns 350 conto, tá? Tem possibilidade de investir? Tem, tá sobrando uma graninha aí, quer investir um pouco nisso? Vai ter uma possibilidade de você fazer disso uma geração de renda? Quer um spindle para começar um trabalho consecutivo, assim, sem ter que depois pensar em comprar um outro equipamento, cara? Pega um de pelo menos 1,5 cavalo ou 2, tá? Se tiver sobrando, mas não é animador, mas um spindle de 2 CV aqui no Brasil, mais ou menos, você vai pagar pelo menos R$ 2.000. É dinheiro pra caramba, né? Mas aí vai de cada um, tá ok? Eu só tô mencionando. Mas um spindlezinho de 500 dá para trabalhar com recorte bacana, tá? Outra dica que eu já dou também na questão de spindle, assim, as fresas, cara, se você trabalha com um equipamento com as fresas mais finas, você vai forçar menos o equipamento ainda, tá? Então, às vezes, tipo assim, você está trabalhando com a fresa, você fala, eu vou trabalhar um pouco mais devagar no recorte, tá? Vou trabalhar com a velocidade um pouco mais limitada. Beleza. Só que quando você coloca uma frezinha mais fina, como é o caso, agora eu estou dando preferência pela utilização dessas de 2 milímetros. Cara, para recortar 2 milímetros, corte reto paralelo, tá? É perfeito, cara. Até o barulho, o ruído, obviamente, diminui, o ruído do corte, tá? Até então, eu trabalhava por padrão com as de 3 milímetros, que é muito melhor do que trabalhar com a de 6 milímetros. Eu acho que assim, é meio que desperdício, um forçamento desnecessário do equipamento. Às vezes, por mais que esteja trabalhando com a tupia, se você tiver a possibilidade de comprar um adaptadorzinho e tudo mais, para trabalhar com a fresa de 3 milímetros na tupia, é melhor para o seu equipamento, tá? Porque geralmente quando você está recortando uma peça, o que a fresa está recortando é descarte, tá? Então você está fazendo um rasgo de 6 milímetros. Esse rasgo de 6 milímetros, obviamente, está forçando mais o equipamento. Se você substituir essa fresa de 6 por uma de 3, ela vai recortar do mesmo jeito. Só que a questão é que ela está fazendo metade do esforço que essa outra fresa fazia, tá? Consequentemente, seu equipamento está forçando menos. Às vezes você pode trabalhar com um pouco mais de velocidade, tá? Porque na hora de fazer, tipo assim, o ajuste e tudo mais, saber pela sua configuração
O que a sua máquina aguenta tem que ser no teste ali, tá? Então, às vezes você comprou um motor de 10, de 15, de 20, às vezes você comprou uma plaquinha com um driver mais fraco e tudo mais. Tem que fazer alguns testes, então você coloca ali para recortar, coloca tipo com passe, vamos supor, tá, 2 milímetros e velocidade 2000, vê como ela se comporta, tá? Fez o recortinho bacana. Ah, eu quero aumentar esse passe, será que ela vai aguentar? Coloca lá, vai aumentando até o ponto que, enfim, vai chegar um ponto que tem ali uma linha que tem o seguinte intuito, não é nem a questão da máquina não aguentar, vai aumentar a imprecisão do corte. Se for principalmente uma máquina que tem um joguinho para cá e para lá, essa imprecisão começa a aumentar, tá ok? Por padrão, eu costumo trabalhar assim, pensar mais ou menos do seguinte: MDF 16mm eu costumo recortar com 4 ou 5 passes, o que dá 3 ou 4 milímetros, tá? Que isso é um resultado perfeito aqui pelo que eu estou buscando. E o mesmo vale às vezes para essas daqui de 6 milímetros, 2 passes mais ou menos, tá ok? 2, 3 passes. Só que quando eu quero cortar uma peça, que é uma peça de encaixar, alguma coisa do tipo assim, ó, tá? Aí eu dou preferência para trabalhar, por exemplo, com passes de 2 milímetros, para que se tenha uma precisão melhor, beleza? Enfim, o vídeo acho que já ficou um pouco longo. Se ficar dúvidas aí, pode perguntar aí que na medida do possível eu tento responder, tá? Mas vamos resumir. Tem possibilidade de gerar renda, invista um pouquinho mais, tá? Na questão de tipo, vou falar o que eu penso, tá? Mas se tivesse que fazer uma escolha assim, agora que eu já trabalhei, já montei a minha, eu tenho na verdade duas, tem outra caseira ali e tal. Uma coisa que eu faria de primeira, ou que aconselharia se fazer, é a questão de tipo não partir do Arduino, tá? Porque é funcional, tem gente que está ganhando dinheiro trabalhando com Arduino, mas também tive muita dor de cabeça, tá? Não adianta falar que vai funcionar e que é mil maravilhas. Teve bastante dor de cabeça. Perdi bastante tempo com essa questão de vamos instalar fim de curso em Arduino, ele tem bastante interferência, essas coisas, a máquina perde trabalho, tem que recomeçar. Se eu tivesse que investir de primeira para iniciar e tudo mais, é uma plaquinha melhor, a plaquinha controladora, tá ok? Aí quando você compra uma plaquinha controladora independente, você também tem que comprar, digamos assim, os drivers independentes, ou seja, você já consegue escolher o driver da sua preferência. Vai ser um pouquinho mais caro, mas é também melhor, tá? Agora uma outra possibilidade que tem também, tem essa placa aqui também, essa daqui acho que era TB6600. Não sei se é 66, 60, que é uma espécie de uma placa pronta também, tá? Aqui só plugar no computador, plugar os motores e tudo mais, tá? Então tem para 3, tem para 4 eixos, também tem um preço bacana, que se tiver sobrando uma verbinha, muito melhor do que investir no Arduino, tá? Essa daqui tá parada pelo seguinte, a substituição que eu fiz nessa máquina da placa era porque eu queria trabalhar com USB, tá? E a ideia é montar outra também e deixar as duas funcional. Mas essa daqui ela vai trabalhar com a conexão USB, então eu posso utilizar o notebook, posso utilizar o computador. Mas eu não tenho que reclamar dessa placa, tá? Não tenho mesmo, tá ok? Fica a referência aí também. E o motor, cara, é complicado também. Dizer que tipo começa com um motorzinho mais fraco se tiver alguma pretensão, depois vai ser a primeira coisa que você vai ter que mudar, beleza? Mas sim, cara, 10 já dá conta, tá? Mas eu recomendo muito, cara, se puder pegar o de 15, ou é que geralmente ele vai estar vai ter o de 19, tá? Uns vão dizer que é o de 20, o de 19, tem os de 15 e tal.
sinceramente, eu aconselharia 15 ou 20, tá? 15 ou 20, ou 15 ou 19, como tiver aí, tá? Que é uma possibilidade para depois você fazer um upgrade para sua máquina, tá? Deixar ela maior, tudo mais. Você vai conseguir trabalhar com velocidade bacana, tá? Vou citar a minha aqui do jeito que tá. Plaquinha controladora Mark 3 USB lá. Tá com os driverzinhos configurado para 3 ampere e meio. Os motores são de 15 quilos, tá? Fuso de esfera passe 5. Eu consigo trabalhar sem problema algum, com uma precisão boa, com a velocidade de recorte de 2.000 milímetros, com passe de 3 a 6 milímetros, tá? Isso é uma questão de escolha. Mas do jeito que tá aqui, ela consegue recortar em uma passada um MDF de 16. Mas força o equipamento, você percebe que está forçando, tá? Aguenta, vamos botar para coisa. Não. Vai contribuir para que dure menos, tá? Então não vale a pena. Mas o que eu mencionei ali para trabalhar com passe de 3 a 6, cara, perfeito, tá ok? Cara, o vídeo ficou bem longo, mas eu espero que ajude aí. Se tiver dúvida, pode postar aí no comentário. Dentro do possível eu respondo, tá? Só vou dizer que imediatamente eu vou responder. Mas é isso aí, tá? Não tem como falar só de uma coisa. Se eu falar só passar só uma referência e tal, mas aí aqui tem a combinação e tudo mais, beleza? Surgiu dúvida, deixa aí que eu tento responder. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?